Queridos, a paz, como é bom estarmos aqui. Hoje de manhã já tivemos uma presença tão especial. Foi tão forte o que Deus fez hoje pela manhã. E não tem sido diferente, a gente já sentiu tanto a presença do Senhor nesse lugar. Acho que você deve estar aí com o seu coração queimando do tanto que nós recebemos da parte de Deus hoje. É incrível, queridos, quando o nosso coração está disponível, quando o nosso coração está de fato voltado para aquilo que Deus quer fazer, para aquilo que Deus quer realizar em nosso meio. Nós estamos com o nosso coração queimando constantemente por Jesus. E hoje eu quero compartilhar com você essa palavra que você está vendo aí, este título: Transforme pressão em poder. Eu não sou muito de fazer isso, irmãos. Mas se você quiser, olhe para quem está do seu lado e fala: hoje é dia de você transformar todas as pressões da sua vida em poder. Você pode dizer isso? Quem é que está aqui comigo? Amém? Quantos estão animados nessa noite? Aleluia! Glória a Deus, eu estou muito empolgado, querido. Estou com muita expectativa do que Deus vai fazer nessa noite. Meu coração está queimando, está realmente, sabe, em chamas, por tudo que nós já ouvimos, por tudo que nós já desfrutamos da presença de Deus nesse lugar. E hoje é um dia que Deus separou para que você viva os milagres dEle e transforme todas as pressões que estão vindo sobre a sua vida em poder. Isso está disponível, está acessível para nós, queridos. Não é algo, não é fictício, é uma realidade que está à nossa disposição. Deus nos dotou de poder, amados. Foi dado todo o poder nos céus e na terra para Ele. E Ele disse que nós faríamos obras muito maiores do que Ele fez. Aleluia! Isso é real para mim, isso é real para você. Só não pega, só não faz, só não realiza, só não vive se não quiser. Mas existe isso. É real para nós, é real para mim, é real para você. Aleluia, estou muito animado. Se eu empolgar aqui, eu vou a noite toda, amém? Eu queria que você orasse nesse momento. Feche os seus olhos, estenda suas mãos sobre a minha vida. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Eis aqui a tua palavra, eis aqui o teu servo Jesus. Usa-nos, Senhor Jesus, como tu queres, Pai. E que essa palavra, Senhor, assim como tem desafiado o meu coração, assim como tem, Senhor Jesus, surtido efeito, Senhor, sobre a minha vida, Pai, eu quero compartilhar esse mesmo efeito, Senhor Jesus, sobre a vida dos teus filhos que aqui estão nessa noite, sobre a família Indizas, sobre cada um que aqui está, Jesus. Obrigado, Pai, porque o teu amor nunca falha. Obrigado porque a tua presença, Senhor, é real. Obrigado, Senhor Jesus, porque hoje nós vamos sair daqui, Senhor, cheios da tua graça, Senhor Jesus, cheios de poder para transformar toda a pressão, Senhor, que vem sobre nós em poder, em graça, em virtude do teu Espírito Santo, Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado. Aleluia. Queridos, amanhã é segunda-feira. Quantos precisam de poder aqui? Eu vou perguntar novamente, porque eu percebi que tem pessoas que ainda não entendeu a pergunta. Amanhã é segunda-feira. Quantos aqui precisam de poder para vencer os dias maus? Aleluia. Eu quero fazer um contrato, queridos, com vocês nessa noite. Vamos fazer um acordo aqui, eu não vou demorar. Eu juro, prometo, eu vou ser muito breve. Mas eu queria que você não se distraísse. Não use o seu celular para nada. Esse momento é o momento de estarmos em adoração, ligados com a maior rede social que existe, que é o reino de Deus, que é o céu sobre as nossas vidas. Então não faz sentido você estar na presença de Deus, usando os aplicativos, o celular, seja o que você estiver fazendo,
Porque isso não vai falar com você, isso não vai transmitir nada, isso só vai tirar o foco, só vai tirar a sua atenção daquilo que Deus tem para você hoje. Então eu peço, por favor, preste bastante atenção, tenha muita reverência por este momento. Se tiver alguém também do lado de fora, ali, se não estiver trabalhando, se não estiver hoje como voluntário trabalhando na celebração agora à noite, eu peço que venha para o templo, amém? Eu quero ler com vocês, queridos, Salmos 84, versículo 7, versículos 5 e 7, diz assim: como são felizes os que em ti encontram força, e os que são peregrinos de coração, ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Queridos, pressão é uma palavra que significa força, que é exercida sobre alguma coisa. Pode também indicar o ato de comprimir ou pressionar algo. Todos nós aqui passamos dias difíceis, é verdade. Todos nós aqui passamos momentos de dor, de aflição. A pandemia veio, queridos, talvez para intensificar a dor de muitas pessoas, talvez para intensificar a depressão de muitas pessoas, a ansiedade de muitas pessoas. Então a gente vive de fato sobre uma pressão em que o mundo faz exatamente isso. Ele pressiona a gente de todos os lados. E você talvez tenha passado por este momento, por esta pressão. São tantas pressões, né? Às vezes nós somos pressionados pela família, às vezes nós somos pressionados pelo esposo, pela esposa, pelos filhos, no trabalho, na faculdade, na rua, na sociedade. Nós vivemos momentos assim, queridos, e isso está acessível. Esse momento de pressão está acessível para todas as pessoas, para mim, para você, para o rico, para o pobre, para qualquer posição social que a pessoa tenha. Ela está disponível. Uma hora ou outra a pressão ela vem, uma hora ou outra a pressão ela vai se intensificar sobre nós. A grande diferença está em como nós vamos lidar com as pressões que chegam até nós. Aleluia. Felizes são aqueles que de ti recebem forças e que desejam andar pelas estradas que levam ao monte Sião, ou seja, a Jerusalém. Queridos, toda pressão gera duas coisas: poder ou derrota. Aí tem uma coisa que a gente vai precisar escolher. Dentro de todas as adversidades que a gente vive e que a gente enfrenta, diante de todos os problemas que aparecem para nós, nós temos essas duas escolhas. Ou eu escolho fazer com que eu viva debaixo da pressão, cheio da graça, cheio da unção, cheio do poder de Deus, vivendo os milagres dia após dia. Ou eu tenho também a opção de parar, de desistir, de não continuar, de me render e chutar, né, o pau da barraca aí, como o povo fala, né? Mas eu sei, queridos, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, independente do vale em que você esteja, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que você pensa, além daquilo que você imagina, além daquilo que você jamais sonhou. Ele é capaz de fazer. E Ele faz, queridos, Ele faz. Sabe, Jesus, com todas as pressões que a gente vive, com tudo que
tudo que acontece sobre nós, Jesus ele deixou muito claro, ele não enganou nem a mim e nem enganou a você. Jesus ele falou: neste mundo nós teremos aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Isso significa, queridos, ele sendo Deus, mesmo sendo homem, ele está falando para mim e para você: essa aflição, esse desespero, este problema, essa doença, essa dificuldade, essa adversidade, não se compara com as coisas que eu tenho, que eu posso fazer por você. Aleluia! Isso é poder de Deus, que se chama graça, isso se chama poder, isso se chama virtude do alto. E que eu e você precisamos caminhar para essa virtude, caminhar nesse caminho, ir nessa direção. Aleluia, é uma escolha. Todo o processo, queridos, de transformação, de pressão em poder, vai de fato gerar isso em nós. Ou a gente desiste e foge, ou a gente tem a possibilidade de fazer do vale em que nós estamos um rio de águas vivas, um rio de alegria. Aleluia! Oh, como felizes são aqueles que de ti recebem forças. Quantos querem força do Senhor nessa noite? Você tem essa opção hoje, queridos, de passar por um vale seco de lágrimas e desistir ou fugir, ou também passar por um vale de lágrimas e fazer dele um lugar de fontes. O Atmani, ele diz assim: em geral, a pressão é uma cerca protetora entre o caminho estreito para a maturidade e a proteção contra o despenhadeiro da mornidão, da ruína e do fracasso. Poder e pressão caminham juntos. A pressão gera poder, e quanto maior for a pressão sobre você, maior será o seu poder. Mas Jaziel, eu sou fraco, eu não aguento pressão, está pesado demais, eu sou fraco. Oh, queridos, você sabia que o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza? O poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando nós somos fracos e pensamos que somos fracos, aí é que nós somos fortes. Então, não existe pressão maior do que a pressão do poder de Deus sobre você. Não existe pressão maior do que a graça dele sobre você, sobre mim, sobre a sua vida. A gente vai ver aqui, queridos, como que um rei, e um grande rei de Israel, transformou pressão em poder. Eu estou falando do rei Josafá. E eu quero ler com vocês. Vocês podem ficar sentados mesmo como vocês estão. 2 Crônicas, capítulo 20. Eu vou ler alguns versículos apenas, não vou ler todo o capítulo. Ele tem 37 versículos, mas eu vou ler apenas alguns, amém? Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do Mar Morto da Síria. Eis que eles já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedir. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor e proclamou um jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente buscar o Senhor. Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Versículos 14. E aqui vocês vão descobrir, de onde vem o nome
de onde minha mãe colocou o meu nome. Veio exatamente desse versículo. Então, no meio da pregação, o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. Jaziel disse: escutem com atenção todo o Judá, moradores de Jerusalém, e rei Josafá, assim diz o Senhor: não tenham medo, nem se assustem por causa desta grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas de Deus. Versículo 20 diz: na manhã seguinte, levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse: escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém. Creiam no Senhor seu Deus e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor e vocês serão bem-sucedidos. Versículo 21 diz ainda: depois de se aconselhar com o povo, Josafá designou os que deveriam cantar ao Senhor, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército. Eles deveriam louvar a Deus dizendo: deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Versículo 22 diz: no momento em que eles começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram todos derrotados. Oh, aleluia! Quantos estão aqui, queridos? Você crê que todos os seus inimigos serão derrotados a partir da pressão do poder de Deus sobre a sua vida? Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor, queridos, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Oh! O primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês, que diante dessa trajetória de Josafá, diante de tudo isso que ele viveu, a gente precisa ter o cuidado para nós não romantizarmos o processo de Deus sobre as nossas vidas. A gente romantiza demais, queridos. Eu leio a Bíblia constantemente, então essa praga, esse problema não vai me atingir, porque é lindo demais o que eu vivo na presença do Senhor. Eu jejum, eu oro, eu vou para o PG, eu participo de todas as celebrações, eu sou dizimista fiel, eu oferto na casa do Senhor, mas não é suficiente tudo isso. Isso é uma obrigação nossa. Isso é uma obrigação nossa, queridos. Eu quero ver quando você sair daqui com uma palavra dessas, o que você vai fazer? Porque é lindo, amados. A gente romantiza tudo, né? A sensibilidade, tem um teclado que está aqui ministrando, mas se eu pedir para ele parar, parece que a coisa, né? A palavra de Deus não precisa de subterfúgios. A palavra de Deus não precisa de meios, de mecanismo para atingir o teu coração. A palavra de Deus, ela precisa de corações dispostos. Deus precisa de corações voltados. Deus precisa de corações rendidos na presença dEle, para que Ele faça o querer e a vontade dEle, porque o querer e a vontade dEle é boa, é perfeita e é agradável. Queridos, quem possui o foco no lugar certo, sabe para onde deve ir. Não romantize o processo de Deus na sua vida. Não ache que só por você orar demais, não ache que só por você ler demais a Bíblia, não ache só porque você jejuma muito, porque você ora tanto, ou porque você usa outros meios para intensificar, e o Espírito Santo de Deus fala: eu não preciso de nada
de nenhuma dessas coisas que você tenta romantizar para que você tenha a minha presença. Eu quero o teu coração por inteiro. Eu quero a sua vida por inteiro. Não é 99% não, queridos, é 100%. A gente deve desejar a Deus, desejar a presença do Senhor, até que nada mais importa. E o que você vai fazer com essas palavras que você ouve? O que você vai fazer com as mensagens que são atingidas no seu coração? Vai ficar somente aqui? A sua vida espiritual, a sua vida de renúncia não se resume apenas em 2 horas de culto, de celebração, não. É mais importante o que você faz quando você põe os seus pés para fora da igreja do que você vive aqui dentro. É lá fora que a gente vai perceber quem você é, qual é a motivação do seu coração, é o que você está fazendo com a palavra que você ouve. Oh, aleluia, aleluia. Josafá foi um bom rei, queridos. Ele quebrou vários ciclos de pecados e independência de Deus. Ele foi um adorador, um grande líder, mas enfrentou dias difíceis, enfrentou problemas com certeza. Quem vive em santidade e em obediência também enfrentará dias difíceis. Tenha uma fé madura e consciente, queridos. T.D. Jakes é um livro que eu leio, ele é muito bom, Esmagados. Se você puder, você pode pesquisar, pode buscar nas plataformas. É um livro maravilhoso, principalmente para os dias de hoje. Ele diz exatamente assim: ser apressado por uma mentalidade de micro-ondas terá resultados subdesenvolvidos. Qualidade genuína, personalizada e digna de atenção requer o luxo do tempo. Então não adianta, ele está dizendo assim: cuidado com o processo, deixa que eu faço, deixa que eu realizo, não pule etapas, não seja tolo, eu quero fazer. Mas muitas das vezes nós pulamos essa questão do processo, queremos fazer ao nosso meio, do nosso modo, da nossa forma, e Deus lá de cima falando assim: cara, deixa eu fazer. Deus, Ele se agrada quando nós dizemos para Ele: Senhor, eu não consigo, Senhor, eu não sei fazer. E Jesus vai chegar em você, diretamente em você, e vai falar assim: que bom, querido, que você não consegue, então deixa que eu faço por você. Deixa que eu movo as situações por você. Segundo ponto, transforme desespero em fé e ação. Olha só, 2 Crônicas 20, versículo 2 e versículo 5 vai dizer: alarmado, ou seja, avisado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo. Ele poderia muito bem ter desistido. Diante da pressão, diante do aviso, diante do anúncio que as pessoas vieram falar até ele. Josafá, olha só, está vindo um exército, está vindo um povo aí que é mais numerosos do que nós. O que nós vamos fazer? Josafá poderia muito bem ter, né? Cada um tem uma reação diante da notícia ruim. Cada um tem uma reação diferente, queridos. Talvez uns tremeriam a perna, outros talvez desmaiariam, outros, sei lá, tinha outra reação. Mas Josafá não. Sabe, ele transformou aquela notícia ruim, aquela pressão, em poder. Falou assim: peraí, eu vou conclamar um jejum,
eu vou fazer um ajuntamento de pessoas, vou colocar esse povo para orar, eu vou orar junto com esse povo, eu vou ouvir os conselhos, eu vou ouvir as orientações, as profecias, aí então eu vou fazer e realizar. E Josafá, obediente como foi, veio Jaziel, um levita da casa do Senhor, um profeta, e diz para que ele ficasse quieto: parai e vede a salvação eu vou trazer para você. Queridos, nós temos essas escolhas nas nossas vidas. Diante das adversidades, diante de tudo que acontece, nós temos escolhas. E nós podemos, dar bem que nós temos escolhas e o livre-arbítrio. Jesus, o Espírito Santo, Deus, Ele não é invasivo, querido, sobre as nossas decisões. Mas é claro que Ele quer que nós tomamos as melhores decisões da vida. A passividade e fuga dissipam a pressão. Fé e ação transformam pressão em poder. Não seja passivo. Não seja passivo diante das suas adversidades. Não diga: vou desistir, vou parar, eu cansei, está difícil. Não. Use a sua fé, use o seu poder, use a estratégia que Deus te deu, para que você possa enfrentar no dia mau todas as adversidades, queridos. Toda tribulação nas nossas vidas, ela é momentânea, ela é passageira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Oh, sabe aquele resultado tão esperado? Ele pode vir pela manhã. Sabe aquela tristeza que você muitas das vezes ora? Dobra os teus joelhos, coloca o seu rosto na cama, no chão, seja lá onde for, se derrama em lágrimas, e isso se tornará em vitória amanhã. Oh! Terceiro, conheça o coração de Deus na intimidade com Ele. Olha só como Josafá fazia isso muito bem, queridos. Versículo 6 e 12. E orou: Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Ó Senhor nosso, não irás tu julgá-los? Pois não temos forças para enfrentar este exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Queridos, adorar a Deus não é cantar uma música, uma canção, é afirmar quem Ele é, o que Ele é para você em qualquer situação. Adorar é reconhecer que você é limitado e que você confia nele. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Obrigado, Jesus. T.D. Jakes ainda fala: nossa conveniência provoca afronta daquilo que precisa crescer, enquanto por outro lado florescemos na atmosfera estranha e instável do cultivo. Respeite o processo daquilo que Deus tem plantado sobre a sua vida. Deixa florescer, queridos. Deixa crescer no tempo de Deus. Faça o que precisa ser feito. Nós precisamos cuidar, regar. Nós precisamos renovar a terra se for preciso. Mas não pule a etapa. Não pule o processo. Porque é lindo o que Deus vai fazer e realizar.
É lindo o que o Senhor vai fazer e realizar, amados. Essa dor, sabe, esse vale que muitas das vezes muitas pessoas estão passando, porque nós estamos de fato vivendo dias difíceis, dias complicados. Mas isso não significa nada diante de um coração peregrino, de um coração que vai exatamente para o Monte Sião. Porque o Monte Sião, ou seja, o Monte de Jerusalém, é um lugar de adoração. É o lugar da presença de Deus. Por isso que uma vez no ano, é cultura do povo de Israel, quando eles vinham do norte até o monte de Sião, eles tinham que passar pelo Vale de Baca, queridos. E o Vale de Baca, todos nós sabemos que é um vale árido, seco, cheio de pedras íngremes, mas que ali existiam também, dentro do seu relevo, existiam também árvores balsâmicas. E essas árvores balsâmicas, elas destilavam, saíam delas um líquido, né, um bálsamo, um perfume. Ou seja, nenhum lugar é tão difícil de nós passarmos quando nós estamos na presença de Deus. O vale pode ter todas as suas especificações, todos os seus perigos, todos os seus desafios. Mas se nós tivermos o nosso coração, a nossa visão, sabe, o nosso olhar fito, o nosso olhar em direção ao nosso alvo, que é o monte de Sião, que é o monte de Jerusalém, que é lá onde nós vamos, queridos, estar na presença dEle. É lá que é o lugar da adoração, e nada pode tirar o nosso foco. Nada pode tirar o nosso foco. Quarto princípio: aprenda a multiplicar esforços com a unidade. Josafá, ele chamou todos os homens de Judá, com as suas mulheres, com seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. É importante a unidade, é importante esse esforço, queridos, que nós fazemos quando estamos no coletivo. O individual é uma coisa, é você e Deus. Mas a palavra diz para a gente amar uns aos outros, estar com as pessoas, por mais que seja difícil, por mais que algumas pessoas, queridos, provam e testam a nossa fé, a nossa paciência. Mas lembre-se que um dia você também foi ou é taxado da mesma coisa. A gente nunca sabemos. Então por isso a gente tem que ter paciência com as pessoas. Você não é obrigado a estar, você não é obrigado a conviver, mas você é obrigado a amar. Você precisa amar. Isso é um dever, é uma obrigação nossa, amados, de amar as pessoas, independente de como elas são. E quando nós estivermos em unidade, quando nós estivermos nesse esforço, desse ajuntamento, junto com as pessoas, e a gente precisa disso. A gente precisa de pessoas, a gente precisa multiplicar esses esforços para que o reino dele cresça. Nós não temos que ser pessoas que vamos dividir as pessoas, dividir os ministérios, dividir a igreja. Não, isso é coisa do inferno, isso é coisa do inimigo. Nós estamos aqui em unidade para que nós possamos avançar no reino de Deus. Tem muita coisa para você fazer na casa do Senhor. Você não faz se não quiser. Aquilo que você recebeu de Deus não pode ficar em você, queridos. Aquilo que você recebeu do Senhor não pode de forma alguma ficar só com você. Você precisa, em nome de Jesus, a partir de hoje, você precisa multiplicar isso, transformar isso, derramar isso para outras pessoas, derramar o que você recebeu para outras pessoas.
Quinto, confia em Deus e ande pelo caminho da honra. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. E vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Sabe o que ele está dizendo aqui, queridos? Honre o teu pastor Júnior. Honre a tua pastora. Ele está dizendo aqui: honre os teus líderes de PG. Honre os teus líderes de ministério. Sabe para quê? Para que a sua vida flua. Porque o que essas pessoas estão querendo fazer é te levar para o céu. Essas pessoas estão aqui para fazer de você a melhor versão do reino de Deus. Fique de pé em nome de Jesus.